E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Universo Filosófico. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jackson Freitas e também sou escritor. Eu tenho um livro chamado O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Se você ainda não conhece esse livro, corre lá no meu Instagram, corre lá no meu Facebook, fala diretamente comigo e adquire lá o seu exemplar. Também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve-se no canal. Ah, professor, já sou inscrito. Compartilhe esse vídeo, né? Ajuda aí o canal a crescer mais e mais, né? Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos para a segunda aula sobre o que podemos conhecer. E os tópicos de hoje a ser discutidos são a verdade e se podemos alcançar a certeza. Então, são esses os tópicos que vamos ver na aula de hoje, no nosso encontro de hoje. Lembrando que no encontro anterior, o que foi que a gente já analisou? A gente analisou essa obra aqui, do holandês Esche, conhecido como Relatividade, onde ele brinca aí com as nossas percepções, com os nossos sentidos. Nós falamos também sobre o ato de conhecer, a relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Vimos também os modos de conhecer e refletimos sobre o conhecimento intuitivo e o conhecimento discursivo. É claro, se você ainda não assistiu a aula anterior, o nosso encontro anterior, clica aqui, vai ficar linkado aqui, corre lá, assiste a primeira aula e depois volta aqui nesse vídeo. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, então a primeira parte que vamos ver é sobre a verdade. Então vamos agora falar um pouco sobre a verdade. E aqui tem algumas perguntas iniciais. O que é a verdade? Uma proposição é verdadeira quando corresponde à realidade? Qual é a diferença entre real e verdadeiro? Então, são essas perguntas que vamos discutir e refletir, se tratando aí da verdade desse primeiro tópico. Deixa eu passar aqui o slide aqui para a gente. Pessoal, seguinte, primeira coisa que vamos fazer aqui, refletir, é sobre o que é verdade, veracidade e realidade. Então, vamos pegar essas três ideias, esses três conceitos e vamos comparar. Vamos comparar a verdade com a veracidade e também vamos comparar a verdade com a realidade. Então, vamos fazer primeiramente essas comparações. Primeira comparação, o que é verdade e o que é veracidade. Pessoal, vamos supor aqui que eu chego para vocês e falo que só existe um lado da Lua que pode ser visto e o outro lado nunca pode ser visto aqui da Terra. E se eu chegasse para vocês e perguntasse, isso que eu estou afirmando é verdade? O que é que vocês acham? Eu estou afirmando, só existe um lado da Lua que nunca pode ser visto e um lado que pode ser visto. Então, isso que eu estou falando, isso que eu estou afirmando é verdade? Dá uma pausa aí no vídeo aí e comenta aí. Pois é, pessoal. Deixa eu aqui para ser pronto. Essa resposta, a resposta a essa pergunta tem dois sentidos. O primeiro sentido é a veracidade, né? A veracidade de quem está afirmando. E o outro sentido é o sentido epistemológico. Professor, não entendi, explica novamente aí. Enfim, o que é que acontece? Quando eu falo, só existe um lado da Lua que pode ser visto, o outro nunca pode ser visto, eu posso estar falando a verdade, a minha verdade, embora isso realmente não aconteça, mas eu posso estar falando a verdade, eu não estou mentindo. Então, quando eu quero saber a veracidade, eu quero saber se quem está falando, ele está sendo sincero, se ele está falando a verdade ou não, né? Se ele está sendo veraz. Será que o professor está sendo veraz no que ele está dizendo? Né? Então, é um sentido mais moral. Então, analisa-se quem está afirmando, a veracidade de quem está afirmando. O outro sentido é o sentido epistemológico. No primeiro sentido, você vai analisar quem está afirmando, se ele está mentindo ou não, se ele está sendo veraz ou não. Ou seja, a análise está em quem está afirmando. Já o sentido epistemológico já está na própria afirmação dita, se ela corresponde à realidade ou não. Então, no primeiro sentido, vou analisar aí a afirmação do professor. No segundo motivo, eu vou analisar essa afirmação em relação à realidade, se ela corresponde à realidade ou se ela não corresponde. Se corresponde à realidade, então é uma afirmação verdadeira. Se não corresponde à realidade, é uma afirmação falsa. Então, vamos supor, pessoal, que vocês discutam com alguém
E aí você vai, sei lá, tomar satisfação com essa pessoa, vai conversar, vai tentar dialogar e atar ali a amizade, por exemplo. Pode ser um relacionamento, pode ser enfim. E acontece que você vai conversar e aquela pessoa, ela afirma ela fala algumas verdades para você. E aí você primeiramente quer saber o quê? Você quer saber se ela está sendo sincera ou não, se ela é veraz ou não. Segundamente, você vai observar o que ela está afirmando, né? Isso num diálogo, né? Maduro, né? Você vai primeiro observar se o que aquela pessoa está dizendo é verdade. E muito embora não corresponda com a realidade. Então, vamos supor se você brigou com alguém e aí você vai lá tomar satisfação, você vai lá tentar conversar e aquela pessoa, é o seguinte, eu briguei com você porque você é chato, você é egoísta, você é individualista, né? E enfim, então começa a falar várias coisas de você, embora não corresponda com a sua pessoa. Mas, naquele momento, ela está sendo veraz, ela está sendo sincera e verdadeira, não está mentindo. Mas ali corresponde à verdade daquela pessoa, né? Então, o que é que acontece? Agora você vai para o segundo passo, ou seja, eu sei que você sente isso, você está sendo sincero, você está sendo verdadeira, está sendo veraz, ou seja, há veracidade naquilo que você está dizendo. No entanto, isso que você está falando, isso que você está afirmando é falso, porque não corresponde à realidade. Você interpretou-la diferente, né? Então, eu não correspondo a isso que você está falando. Ou seja, uma coisa é a veracidade, outra coisa é a verdade, se é verdadeiro ou falso, se corresponde ou não à realidade. Então, vamos voltar aqui para o slide. A gente já falou a gente já comparou a verdade com a veracidade. Uma coisa é eu saber se a pessoa está sendo veraz ou não naquilo que ela está afirmando. Outra coisa é eu pegar o que ela está afirmando e saber se corresponde à realidade. São duas coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, vamos agora comparar a verdade, que a gente já sabe o que é, né? A gente já comparou aqui, com a realidade agora. E o que é a realidade, pessoal? São as coisas existentes. É um colar, é uma flor, é um livro, é esse celular que você está assistindo, notebook, computador, não sei. Então, é tudo que existe, é tudo que está manifestado no mundo. Então, é as coisas existentes. E delas não podemos dizer que são falsas ou não, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco nós vamos entrar na questão do ceticismo, né? Então, um pouquinho de calma aí. Então, a priori, não podemos dizer que essas coisas são falsas ou verdadeiras, elas apenas existem, não? Existem, então corresponde à realidade. Isso é o real, é a realidade. É algo que não podemos expressar, né? Então, o que acontece? Vamos aqui fazer uma relação. Pessoal, o que acontece? Se eu pego e afirmo o seguinte: este colar é de ouro. Esse colar aqui é real, é a realidade, é uma coisa existente. No entanto, quando eu afirmo esse colar é de ouro, essa proporção é verdadeira se esse material corresponde ao ouro, ou seja, se essa afirmação corresponde à realidade. Então, o que é realidade? É aquilo que está posto no mundo. Então, o que é a verdade? Ela é verdadeira se corresponde à realidade. Vamos aqui a outro exemplo. Quando eu afirmo o seguinte: este café está quente, ou este café está amargo. Ora, é verdadeiro ou falso se o que eu estou afirmando corresponde à realidade. Então, o que é que acontece? O verdadeiro e falso, pessoal, não está na coisa em si, mas sim no juízo que nós fazemos delas. Então, essa aí é como é que eu posso avaliar se algo é verdadeiro ou falso. Vai corresponder se aquilo que eu estou julgando daquela coisa faz jus à realidade. Então, é assim que eu vou fazer o juízo delas, né? Então, deixa eu sair da tela aqui rapidinho. Pronto. Pessoal, bom, estamos diante de um primeiro sentido de verdade, pessoal. Esse é o primeiro sentido de verdade, que é um juízo verdadeiro, é aquele que corresponde aos fatos. Ou seja, qual é o primeiro sentido de verdade? Um juízo verdadeiro é aquele que corresponde aos fatos, à realidade. Ainda que essa afirmação, essa definição pareça óbvia, há uma pergunta aqui que podemos refletir. Será que nós podemos realmente saber como as coisas são de fato? Então, será que nós podemos identificar como as coisas são em si? E aqui vem agora a segunda parte da nossa aula. Vamos
vamos entender, vamos refletir essa pergunta, esse novo tópico agora da aula. Podemos alcançar a certeza das coisas, né? Será que a gente pode alcançar a certeza? Então, para isso, pessoal, deixa eu sair do slide aqui novamente. Então, o que é a certeza? A certeza é o resultado da nossa adesão ao que consideramos verdadeiros. Então, para a gente compreender, né, a possibilidade desse conhecimento verdadeiros, nós vamos conhecer agora e refletir duas tendências filosóficas, duas correntes filosóficas aí, que é o dogmatismo e o ceticismo. Então, vamos começar, pessoal, pelo dogmatismo. No entanto, no dogmatismo, há duas ramificações aí básicas, que é o dogmatismo do senso comum e o dogmatismo filosófico. Então, vamos começar pelo dogmatismo do senso comum. E o que é o dogmatismo do senso comum, professor? Aquele que designa, as certezas não questionáveis, né? O dogma, ou seja, aquilo que não pode ser questionado no nosso cotidiano. Então, o indivíduo que ele é dogmático, ele toma de posse, ele pensa que a verdade é dele, né? A pessoa fixa ali numa certeza e abdica da dúvida. Uma pessoa que ela não coloca dúvida nas certezas que possui. Então, é um indivíduo aí bastante, como eu posso dizer, cristalizo, né? Então, pessoal, esse indivíduo, ele resiste ao diálogo, ele não gosta de diálogo, ele não gosta de ouvir o outro, né? O indivíduo, ele teme ao novo e não raro, muitas vezes, né? Ele tenta impor a verdade dele, o ponto de vista dele aos outros. Então, esse é o dogmatismo do senso comum. Então, ele muitas vezes vai recorrer à arrogância, à prepotência. Então, esse aí é o dogmatismo do senso comum, aquele que ele não põe em dúvida aquilo que ele aceita como verdade. E, muito pior, ele age muitas das vezes com arrogância, né? Recorrendo à arrogância aí, e tentando impor o ponto de vista dele aos demais. Então, esse é o dogmatismo do senso comum. E aí, quais são os dogmatismos, pessoal? Pergunto aqui para vocês comentarem aqui embaixo, aí nos comentários aí. Quais os dogmatismos, as formas de dogmatismo mais presentes no meio que vivemos? Coloca aí, qual o dogmatismo presente no meio que você vive? Coloca aí nos comentários. E temos o dogmatismo filosófico. Pessoal, o dogmatismo filosófico não tem esse sentido pejorativo atribuído ao dogmatismo acrítico aí do senso comum. Tá bom? Então, é outra forma aqui de dogmatismo, não tem esse sentido pejorativo. Então, qual é o dogmatismo filosófico? É identificar os filósofos que acreditam que a razão pode alcançar, sim, o conhecimento verdadeiro das coisas. Então, o dogmatismo filosófico são reconhecidos como aqueles filósofos que, com o uso da razão, utilizando a razão, eles acreditam que podemos alcançar o conhecimento verdadeiro das coisas. E por que tem o Descartes aí, professor? Justamente porque a partir da razão, do conhecimento racional, a gente viu que com a racionalidade ele conseguiu intuir aí um conhecimento inabalável, segundo a filosofia do Descartes, ou seja, o conhecimento logo existe. Então, é uma verdade, segundo ele, inabalável, concreto, que ele pode, que ele vai aí depois ramificar toda o seu projeto filosófico. Então, temos aí o René Descartes como fazendo parte do dogmatismo filosófico. Não preciso falar, né, que muito depois não, né, pouco depois, aparece a figura do David Hume, que ele vai criticar ferozmente essa capacidade da razão de alcançar certezas absolutas, né? Então, vamos falar um pouco do David Hume daqui a pouco, quando estivermos falando sobre o ceticismo. E aí, David Hume nasceu em 1711, morreu em 1776, aí, e ele vai criticar aí essa capacidade que a nossa razão tem de alcançar certezas absolutas. Não é à toa que ele vai influenciar Immanuel Kant, que ele vai dizer o seguinte: foi o David Hume que me despertou do sono dogmático. E o que é o sono dogmático? É essa confiança inquestionável do poder da razão de alcançar verdades absolutas. Então, o Kant ele vai afirmar, olha, li David Hume e David Hume me despertou do sono dogmático. Lógico, pessoal, depois, em outros encontros, em outras aulas, a gente pode ver mais detalhadamente sobre essa proposta, sobre esse campo filosófico aí que o Immanuel Kant está falando, que vai se chamar criticismo também, criticismo filosófico. Mas, por enquanto, é só uma palhinha aqui. Pessoal, então vamos agora para o ceticismo. Vimos o dogmatismo
do senso comum, dogmatismo filosófico, e agora vamos para o ceticismo. E o que é que o ceticismo vai afirmar, pessoal? Os céticos são aqueles que observam a realidade, o universo manifestado, e eles concluem que nada, que não pode ser, não é possível atingir o conhecimento seguro e certo das coisas. Ou seja, vejamos aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, aqui o Gorgias, né, da Grécia Antiga, um sofista. O principal sofista a gente viu em outras aulas que o maior deles representa é o Protágoras, né, o homem à medida de todas as coisas. Também temos o Gorgias, e ele fala o seguinte: o ser não existe, o ser não existe, o ser está em movimento, né? Pegamos ali, por exemplo, a filosofia do Heráclito, né? Ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez as águas já não são as mesmas, nem tampouco eu sou o mesmo, ou seja, não existe o ser em si. E ele fala o seguinte, segundo, se existisse alguma coisa em si, não poderíamos conhecê-la. E aqui, terceiro, se a conhecêssemos, não poderíamos comunicá-la aos outros. Então, essa aqui é uma parte do ceticismo, já começando aí com o Gorgias. Vamos passar aqui. Temos também o Pio de Élida. Pessoal, esse aqui, né, esse grande pensador, ele é o representante do ceticismo. Nasceu em 360 a 270 a.C. E aí ele absteve de aderir a qualquer uma certeza. Para ele, tudo pode ser colocado em dúvida, até a sua maior certeza. Não é pensar em uma certeza absoluta, que você, professor, eu tenho certeza disso. Pronto, até essa sua certeza aí, vai dizer o Pirro, pode ser colocado em dúvida. Professor, nós temos certeza da morte. A morte é uma certeza. Será que realmente a morte acontece? Não é uma passagem, né? Será que tem vida após morte? Enfim, será que tudo acaba? Então, tudo pode ser colocado em dúvida, tudo pode ser questionado, segundo aí Pio de Élida. Então, para ele, todos aqueles que estão presos a alguma verdade indiscutível, né, presos aí a um dogma, estão fadados à infelicidade, pois tudo é incerto e fugaz, tudo é fluxo, tudo é movimento, não tem como ter certeza de nada, vai dizer o Pirro aí de Élida. Também temos aí outro grande ceticista, o Michel de Montaigne. Ele vai falar o seguinte, né, é um filósofo francês, e o Michel vai falar o seguinte: ele vai assumir várias posições contrárias ao pensamento medieval, e em pleno período pós-descoberta aí do Novo Mundo, das grandes navegações, ele vai discordar das opiniões daqueles que chamavam os povos nativos de bárbaros. E o que é que ele escreve em sua obra? Vamos ver aqui. Deixa eu sair da tela. Ele vai escrever o seguinte: cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar da verdade e da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país em que vivemos. Então, ele critica aí a questão do termo utilizado bárbaro. Bárbaro é aquilo que eu não conheço e eu tenho medo, né? Tenho medo do desconhecido e eu chamo de bárbaro. Então, é uma crítica aí. Voltamos ao David Hume. Vamos voltar aqui ao David Hume. Então, ele vai criticar, por exemplo, a questão, o David Hume, um cético, né? Ele vai criticar a questão da causa e efeito. Então, segundo ele, causa e efeito tem uma relação porque é uma crença habitual. A gente é acostumado a ver, então é um hábito. Nada há uma relação diretamente concreta entre causa e efeito, vai dizer o David Hume. É apenas um hábito e que nós tomamos como certeza. Por exemplo, a questão, um exemplo aqui, coloquei 2 exemplos. A questão, o sol vai nascer amanhã. Será que é uma certeza absoluta? O que é que acontece? O David Hume fala, todo dia você vê o sol nascer, todo dia você vê, ou seja, é um pensamento que você todo dia vai vendo, vai se habituando e você tem, poxa, amanhã o sol vai nascer. Então, essa é uma certeza indubitável. Vai dizer David Hume, não é. Isso é uma certeza que você adquiriu pelo hábito. Não tem nada aí de causalidade, de causa e efeito. Você adquiriu esse conhecimento pelo hábito. Vamos supor que você passe por uma ilha deserta, onde praticamente não tem nenhum sobrevivente, e você encontra um relógio nessa ilha, né? Você passa por essa ilha e encontra um relógio. O que pode ter acontecido? Será que houve alguém que viveu ali naquela ilha? Então, o que é que vai dizer David Hume? Pode ter acontecido várias coisas, né? Pode ter acontecido de
sei lá, passar um balão ali e a pessoa perdeu o relógio. Enfim, há inúmeras possibilidades daquele relógio ter parado ali e você não pode ter certeza realmente do que aconteceu. Então, o que é que acontece? Tudo que sabemos por hábito, né? Então, as nossas certezas, as mais variadas, nós sabemos por conta do hábito. E aí, na nossa mente, nós criamos a questão da causa e efeito. Mas nada passa do que um hábito, não podemos ter também ser a verdade, a certeza das coisas absolutas. Vai dizer aí o David Hume. E também, para finalizar aqui, pessoal, temos... E não se preocupe que esses filósofos aqui que eu passei, pessoal, deixa eu parar aqui um pouquinho de slide. David Hume, o Kant, o Descartes, depois eu vou gravar uma aula especialmente só para eles, né? Cada um separado. Uma do Descartes, uma do David Hume, enfim, do Pirro, do Gorgias. Então, vamos ver mais detalhadamente. Aqui é só para a gente ter uma palhinha de cada um e saber um pouco dessas correntes filosóficas. Pessoal, vamos agora para o Oswald Porchat, né? Dentre os brasileiros aí, ele foi um dos representantes aí do neopirrorismo. E assim ele diz na sua obra Vida Comum e Ceticismo. Então, vamos ver o que é que esse filósofo brasileiro, que morreu agora há pouco, né, em 2017, o que é que ele fala sobre a filosofia e sobre o ceticismo. Deixa eu colocar a tela cheia aqui para passar a citação dele. Fala o seguinte: visão do mundo que se reconhece sujeita a uma evolução permanente, que exigirá, por isso mesmo, uma revisão constante. Ao antigo conflito das verdades se substitui agora o diálogo desses pontos de vista e dessas perspectivas. Mantém-se a aposta no caráter intersubjetivo da racionalidade, mercê de sua postura cética. A filosofia se pode pensar sob o prisma da comunicação, da conversa e da relatividade. E assim pensada, ela pode contribuir e muito para favorecer o entendimento entre os homens. Tendo destruído as suas verdades, ela poderá eventualmente ensiná-los a conviver com as suas diferenças. Então, essa aí é uma citação do Porchat, um grande filósofo brasileiro, falando sobre o ceticismo. Pessoal, seguinte, né? Espero que vocês tenham gostado desse encontro. No próximo encontro, vamos ter mais uma aula sobre o que podemos conhecer. E aqui nós vamos abordar a verdade como horizonte. É o nosso próximo tópico sobre o que podemos conhecer. Próximo encontro, a verdade como horizonte. Pessoal, espero que vocês estejam gostando sobre esse tópico, sobre esse tema, o que podemos conhecer. E se inscrevam no canal, pessoal. E lembrando, se você ainda não tem aí o meu livro, corre lá no Facebook, corre lá no meu Instagram, fala lá comigo, diretamente comigo, e pede o seu exemplar. E aí, compartilha também esse vídeo com seus amigos e familiares. Então, é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.